Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu vou querer aproveitar para falar um pouquinho daquela minha tese que eu falei no ano passado, que esse ano o dólar iria subir e por enquanto a gente só viu o dólar cair. Então a gente vai explicar os três motivos que estão fazendo o dólar cair nesse ano e corroborar a minha tese de que eu acredito que o dólar ainda venha a subir nesse ano de 2022, tá? Então vocês vão entender esse tipo de coisa logo depois da vinheta e eu peço para vocês, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam também no canal, ativem o sininho de notificação. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, né? A gente está numa sociedade que ela é meio imediatista. Então, por exemplo, o Daniel ele fala assim, o dólar vai subir. Aí a pessoa ela quer vender toda a carteira dela e comprar dólar. Né? As commodities podem cair no futuro. Então eu vou vender todas as minhas ações de commodities. Mas o Daniel não pensa assim, porque o Daniel já tem mais de 20 anos de bolsa. Então, a cabeça das pessoas, ela se movimenta e ela pensa como se fosse uma foto. Então agora o dólar vai subir. Então, nesse frame da foto, eu preciso mudar toda a minha alocação imediatamente. Enquanto isso, as pessoas que já têm mais experiência na bolsa, o que elas fazem? Elas pensam como um vídeo, né? Como uma coisa em movimento. Então quer dizer, o dólar ele deve subir? Ok. Então o que eu vou fazer? As commodities no futuro devem cair? Sim. Então o que a gente faz? A gente vai fazendo a mudança de acordo com o ciclo que ele vai acontecendo. Então, quer dizer, nesse movimento atual, né, de commodities em alta, até do dólar em queda, tem sido muito favorável para a gente fazer as mudanças. Né, as mudanças que existem na carteira e que são necessárias, porque a gente não precisa fazer de maneira abrupta. Né? O que eu costumo dizer é que a porta está escancarada para fazer a mudança aos poucos, porque agora todo mundo está comprador naquilo que a gente está fazendo essas vendas parciais, estamos aproveitando a alta e reduzindo já a exposição, já pensando no futuro. Qual é o futuro? O futuro é empresas de consumo interno no Brasil amassadas, que provavelmente em algum momento no final desse ano vão acabar crescendo de volta, né? E que talvez o mercado antecipe um pouco. Então quer dizer, a gente tem aí um período de 6 meses para fazer essa migração, 7 meses para fazer essa migração, e quanto mais o mercado precificar esse cenário contrário ao que eu estou falando, melhor ainda, porque eu vou conseguindo migrar ao longo do tempo e ganhando cada vez mais dinheiro, porque abre mais essa curva. Então esse é um ponto que eu acho que as pessoas não entendem tão bem e por isso que eu acho que é importante, né, o racional dos relatórios. Quando eu escrevo lá dentro do Dicações, vocês podem ver, por exemplo, que a gente tem uma posição em uma empresa de commodities que a gente está reduzindo e que, cara, a gente reduziu 25% só da posição até agora, então o resto a gente está surfando. Eu pretendo fazer isso até junho, né? Então já foi um pouquinho em dezembro, um pouquinho em janeiro, agora já tem uma posição de opção de venda, né, de opção de compra da... Então a gente já tem uma call vendida, por exemplo, né, em uma opção, por exemplo, dessa empresa, que se for exercida vai acabar vendendo mais um pouquinho e assim por diante. Então a gente vai surfando, vai remunerando e assim a gente trabalha os ciclos de mercado. Tá? Esses ciclos de mercado eles são muito importantes de você surfar, mas fazendo a migração aos poucos. Tá? Não é nada de forma abrupta como as pessoas que costumam ver os vídeos elas acreditam. Por isso que eu falo, o racional do relatório é muito importante. E a gente vai ter isso muito mais claramente na carteira plena. A carteira plena que a gente lançou nessa semana e a carteira plena que vai trabalhar muito bem os ciclos. Por quê? Porque ela vai ter alocação em todas as classes de ativos. Às vezes eu não consigo fazer esse ciclo da forma correta ou da melhor forma possível com uma carteira somente de ações.
né? Então a gente precisa aí usar um pouquinho de uma opção, um pouquinho de um IVVB, quando na verdade seria melhor usar um fundo imobiliário ou uma renda fixa. Então essa carteira plena a gente vai conseguir trabalhar bem exatamente esse ciclo. Então ela vai ser uma carteira que no final das contas ela vai ser uma carteira macro muito interessante, tá? Não vou mais fazer propaganda, o link está ali embaixo na descrição. Quem quiser já tem lá embaixo o link, vão ser 5 analistas aqui do Dica de hoje. Eu costumo dizer que é o produto mais ambicioso do Dica de hoje, porque são muitas pessoas juntos e para você fazer um relatório mais macro, você precisa ter como se fosse um comitê, né? Uma quantidade de pessoas mais aptas para poderem falar e a gente poder ter ideias diferentes. Bom, então vamos falar os 3 pontos do que aconteceu com o dólar. Antes, vamos acabar mostrando aqui a imagem, né? O que aconteceu com o dólar nesse período aqui. Bom, nesse último mês aqui, eu acho que o gráfico aqui é claríssimo, né? Mostrando que ele caiu de R$ 5,70 para R$ 5,15, isso em 40 dias. Né, uma das maiores valorizações do real frente ao dólar que se tem aí nos últimos anos, tá? E isso a gente consegue perceber claramente nesse outro gráfico aqui, né? É claro que a gente já viu aqui valorizações bem expressivas, como essa aqui de 2003 a 2007, 2008, essa outra aqui de 2009 até 2011, mais ou menos, mas a grande diferença que a gente via nesses casos aqui é que nesse período todo aqui, ó, o Brasil tinha o quê? Ele tinha uma economia que estava boa, né? Ele tinha uma economia que tinha superávit primário, que tinha uma boa relação dívida-PIB, tinha um crescimento de salário mínimo e de arrecadação de tributos, e mesmo assim as despesas não subiam mais do que as receitas, né? O que não é fácil de conseguir, e hoje o Brasil não tem nada disso. Tá? Então o que acontece? Quando piorou a situação econômica do Brasil, não adiantou, né? O dólar ele desvalorizou, igual qualquer moeda de país ruim. Tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem que durante o Covid teve uma alta muito forte do dólar aqui, tá? E esse valor ainda continua até hoje. Então, na minha visão, né, e sabendo que a economia do Brasil está ruim e não imaginando que essa economia vai ter uma melhora tão significativa a ponto de fazer essa queda aqui, tá? Até porque a gente tem um cenário eleitoral, eu imagino que a gente vai ter em algum momento um ponto para cima que vai fazer o dólar bater lá entre os R$ 6,00 e os R$ 6,50, que foi o que eu escrevi em relatório em dezembro do ano passado. Agora, mesmo que eu ache isso, é importante a gente entender por que caiu de 5,70 aqui para 5,15, como mostra a outra imagem ali. Então, vamos lá. Os 3 pontos que fizeram o dólar cair de 5,70 para 5,15 nesse início de ano. Bom, o primeiro deles foi exatamente a entrada de capital estrangeiro na Bolsa, né? Então, em um mês, a gente viu uma entrada de 40 bilhões de dólares de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, o que é um número bastante expressivo aqui no Brasil. E aí as pessoas vão me perguntar assim, mas por que isso faz o dólar se valorizar? Porque o cara tem lá 40 bilhões lá no exterior, ele traz para o Brasil. Como é que ele traz para o Brasil para investir na Bolsa em reais? Ele precisa, né, converter o dólar dele para real para comprar ação da Petrobras, da Vale, né, e de outras empresas em real. Então, na hora que ele pega o dólar dele, joga aqui dentro do Brasil e converte para real, ele valoriza o real. É claro que a partir do momento que o dólar vai caindo, isso vai se tornando menos interessante para que o investidor estrangeiro continue fazendo esse tipo de migração. Tá? Então, é um ponto que é importante, mas é importante a gente se atentar também. Então, essa entrada de recursos, né, inclusive a gente viu que a Bolsa subiu 15%, a Bolsa em dólar subiu 20 e poucos por cento. Até que ponto o Brasil ainda tem realmente um desconto em relação a pares internacionais? E quando eu falo pares internacionais, seria assim, México, África do Sul, Índia, Rússia, né, países que são emergentes também ao redor do mundo. Tá? O segundo ponto
é a alta de juros, né? O Brasil ele começou a subir os juros lá atrás, se eu não me engano, foi na reunião de maio de 2021, mas eu posso estar enganado, mas foi por ali. Foi entre março e junho de 2021. Ele começou a subir com mais força no segundo trimestre, que ele começou a fazer aumentos de 0,75 e depois chegou até aumentos de 1,5%, como esse último que a gente teve saindo de 9,25 para 10,75. Então, enquanto isso, os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, ainda não começaram a alta de juros. Poucos países subiram, tá? Se eu não me engano, o Reino Unido já subiu um pouquinho, 0,25, e a China, inclusive, caiu, né? Mas os Estados Unidos eles devem começar agora em março. Então, o que aconteceu? Como o Brasil antecipou essa alta de juros, o Brasil ele teve um movimento, né, que fez com que a taxa de juros dele hoje estivesse em 10,75, né, podendo chegar em 12,25 de acordo com o Boletim Focus, e por enquanto a projeção de inflação estimada para esse ano é 5,3%. Então o Brasil tem 7% de margem. Enquanto isso, a projeção lá nos Estados Unidos é da taxa de juros chegar a uns 2% no final do ano, com uma inflação de 7%. Né, de agora, com uma inflação projetada de 4, por exemplo, então é menos 2. Então o Brasil está mais 7 e os Estados Unidos está menos 2 na projeção hoje. Então isso faz com que os investidores também investam no Brasil, mas isso é o tal do carry trade, é o dinheiro que a gente fala no poker, né? Easy coming, easy going. É aquele dinheiro que vem fácil e vai fácil. Então, da mesma forma que agora eles estão vendo uma oportunidade de trade em juros no Brasil, no futuro, quando subir juros nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha e na França e outros países, eles vão ver a mesma oportunidade lá nos Estados Unidos. Então, encerra o ciclo Brasil e esse dinheiro todo sai e vai lá para os outros países, né? E se tiver uma situação mais conflituosa, vamos dizer assim, no mundo todo, uma situação de mais desespero no mundo, isso aí migra mais rápido, porque aí o investidor ele não busca mais retorno, ele passa a buscar o menor risco. Tá? Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, entrada de estrangeiro na Bolsa por causa do desconto que teve na Bolsa, tanto que a gente vendeu o TCP lá em janeiro, mostrando que existia um desconto muito grande, que é exatamente para buscar valorização. Segundo ponto, os juros, né? A alta de juros do Brasil aconteceu de forma antecipada. E o terceiro tem a ver com a economia do Brasil, que é exatamente uma economia ainda baseada em commodities, né? Desde a época lá do Cabral, na verdade desde a época de Martim Afonso, 1530, quando o Brasil colocou lá a cana-de-açúcar e começou a jogar para a metrópole a cana-de-açúcar. De lá para cá, pode ver que todos os ciclos do Brasil eles são ciclos de commodities, né? Passando por café, passando por ouro, que é a extração. Hoje em dia, você vê que a empresa que mais paga impostos para o Brasil é a Petrobras. O maior lucro do Brasil é da Petrobras, seguido da Vale. Então, o Brasil ele tem ainda uma veia muito exportadora de commodities. E quando a empresa exporta, e ela exporta mais, ela acaba recebendo dólar, né? Então, quer dizer, a Vale ela faz um carregamento, um navio lá de minério de ferro, aí chega na China. Lá a empresa chinesa pega e paga, converte de yuan para dólar e paga para a Vale. Aí a Vale, quando chega aqui, ela precisa converter para reais para pagar as despesas dela correntes. Então, quando ela converte o dólar para real, ela está fazendo o mesmo movimento que os investidores estrangeiros, né? Então isso valoriza o real também. Então quer dizer, hoje a gente tem 3 movimentos que estão fazendo o dólar cair, todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Mas lembra do início que eu acabei falando que parecia que era propaganda da carteira plena, dos relatórios e etc? Isso tudo é um ciclo. Tá? Então, da mesma forma que agora esse ciclo está muito favorável para dólar versus real, você precisa tomar cuidado porque em algum momento esse ciclo vai virar. Tá? Em algum momento até a empresa pode vender lá o minério de ferro, ela não ter necessidade de transformar isso em real,
e ela pode esperar, por exemplo, 180 dias. No futuro ela vai poder esperar o tempo que for, porque o Bolsonaro ele sancionou uma lei que vai poder permitir ter contas em dólar dentro do Brasil, por exemplo. Então a empresa pode deixar ali em dólar, se ela tiver caixa para o capital de giro e etc., ela pode deixar ali o caixa em dólar no futuro, e aí quando o dólar subir muito, ela converte, por exemplo, para real, se ela quiser, por exemplo. Né? O carry trade dos juros, na minha visão, em março agora já começa a virar, Estados Unidos sobem, se subir a taxa de juro aí, como o pessoal já está falando, entre 0,5% e 1%, essa migração de países emergentes já volta para os países desenvolvidos, e a Bolsa Brasileira, principalmente nessas large caps, ela já não é mais aquela barganha toda que ela era lá no início de janeiro, quando a gente vendeu o TCP, inclusive. Então, quer dizer, a gente trabalha muito essa parte de ciclos, tá? E esses são os 3 pontos que existem. Eu tomaria muito cuidado para a pessoa que está investindo baseado exatamente nisso, né? Que acredita que o dólar vai lá a 3, como diz o Guedes, ou qualquer coisa do gênero. É claro que quando você fala que ele vai entre 6 e 6,50, existem variações ao longo do tempo, né? Eu mostrei isso no gráfico aqui, ó. Se você olhar, tiveram quedas aqui no meio, ó. Aqui, por exemplo, em 2 ou 3 anos ele caiu aqui de 4 para 3, ficou um tempo aqui em 3 e depois voltou a subir. Aqui, por exemplo, já teve uma queda, outra queda, agora está tendo outra queda e depois ele acaba voltando, tá? O que a gente percebe aqui é que como a economia não está melhorando, em algum ponto deve romper aqui esse patamar e a gente deve olhar com esse dólar para cima. As eleições, na minha visão, podem ser o impulsionador para essa marca aqui, assim como aconteceu lá atrás, aqui ó, em 2002, as eleições acabaram sendo a impulsão para o dólar naquela época, e aqui em 2014 também, e depois da eleição em 2015. Então tiveram aqui 2 pontos que foram impulsionados por eleições, então eu não descartaria essa possibilidade. Temos eleições em 2022, embora seja uma eleição que, enfim, né, as pessoas não têm tantas dúvidas com relação aos candidatos sobre o que cada um deles vai fazer, e isso reduz um pouco essa variabilidade. Abraços a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram também, no @dica de hoje -7. E quem quiser, né, ter mais acesso a essa parte de ciclo, como operar isso, carteira plena, link lá na descrição, porque aí a gente tem carteira de todas as classes de ativos e o percentual de cada classe de ativo vai mudando ao longo do tempo. Você vai entender como essa variação ela vai acontecendo aos poucos, como eu falei lá no início do vídeo, tá bom? Então a gente não vai ficar refém do dólar precisar chegar entre 6 e 6,50 para a gente ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro em qualquer cenário. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.